Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Salve, salve galera do 01, tudo bom com vocês? Me chamo André Reis, sou gerente de projetos e soluções da Microsoft e, como sempre, tenho um imenso prazer em fazer parte da equipe do podcast Chá com Pimenta do meu brother Anderson Rodrigues. Especialmente às quintas-feiras, tenho um encontro marcado para falarmos de tecnologia sem precisar de dicionário. E hoje, nesse quinto episódio da segunda temporada do 01, nós vamos falar dos Virtual Assistants, AI, ou as colunas inteligentes. Se estiverem se perguntando o que seria, já vos logo digo que são nada mais, nada menos do que a Siri da Apple, a Alexa da Amazon ou o Google Home. Mas vejam, não estamos falando dos Virtual Assistants que estão nos vossos telemóveis, como a gente muitas vezes pode utilizar Hi Siri, Hi Google, OK Google, e esses Virtual Assistants se habilitam por mágica, vamos dizer assim, e nos auxiliam nas atividades do dia a dia no seu telemóvel. Nós estamos falando daqueles aparelhos que, como muita gente conhece às vezes como coluna inteligente, que você pode falar comandos para eles, eles podem responder esses comandos, são como pequenos gadgets que ficam na sala de estar, no seu quarto, enfim, são aparelhos diferentes dos telemóveis. Aqui em Portugal há imensas opções de Virtual Assistant, para além das famosas Siri, Alexa e Google, que são Apple e Amazon respectivamente. Nós temos ainda Virtual Assistant da Marshall, da Xiaomi, da Bose, entre outras marcas. Em comum, todas elas utilizam a inteligência artificial como ponto de tecnologia principal e são ativados por comando de voz e normalmente são conectáveis com os telemóveis para fim de extensibilidade de funções. Se você está se perguntando o que seria inteligência artificial, ouça o primeiro episódio do nosso podcast 01, que lá eu explico o que é inteligência artificial, ok? Bom, mas voltando, se você ainda não conseguiu identificar quais são esses aparelhos, e você já tem assistido a uma série que ficou famosa nos últimos tempos chamada Lupin na Netflix, você deve se lembrar que há um personagem que quando acorda, ele fala a palavra Circe e pede para tocar uma música. Algumas vezes, algumas cenas, ele está a dançar com a sua esposa ou a sua esposa não consegue fazer com que o assistente virtual toque a música, porque o assistente virtual não reconhece a voz dela como uma voz de comando. Mas ele sempre fala Circe e pede o nome da música e imediatamente aquela música é tocada. Ou você pode simplesmente dar um comando para perguntar qual o seu compromisso do dia ou qual é a temperatura, a meteorologia para aquele dia. Ele é um assistente que fica à sua disposição. Mas apesar de existirem diversas marcas, e como eu já mencionei, quem popularizou o uso dos assistentes virtuais foi a Siri. Mais uma vez a Apple chegando à frente, lançando em 2011 em conjunto com o iPhone 4S. Apenas a título de conhecimento, até chegar ao nível que nós conhecemos hoje, é preciso entender como se deu a evolução do software responsável pela interação dos assistentes virtuais com os seus usuários. O desenvolvimento de programas inteligentes começou lá atrás, mais precisamente no início da década de 60. Em 1962, a IBM apresentou um dispositivo pioneiro nesse segmento. Imaginem, 62, batizado de Shoebox. O aparelho tinha o tamanho de uma caixa de sapato. E ele falava poucas palavras, reconhecia algumas palavras e tinha capacidade de fazer algumas funções matemáticas. De lá para cá, houve uma evolução. Em 1970 foi criado o HARP, que era um software mais avançado, também criado pela IBM, e se destacava por interpretar quase 1000 palavras. Já saltando de 70 para a década de 90, para ser mais preciso em 93, alguns modelos do Macintosh já conseguiam usar reconhecimento da fala. E aí, em 2000, o Google apresentou o Google Voice Search. O motor de busca passou a reconhecer comandos de voz dos usuários para fazer pesquisas na web, que é um grande avanço para principalmente as pessoas com algum
que tem alguma mobilidade reduzida, que não conseguem utilizar adequadamente por algum impacto na sua coordenação, pode utilizar a voz para fazer comando e navegar na web. A partir daí, dos anos 2000, houve um estouro. Aí os assistentes virtuais quase que pularam no século, vamos dizer assim, andaram quase que um século de desenvolvimento e foram encapsulados pela Siri, que aí conseguiu fazer muitas ações apenas com comando de voz. Para funcionar, o assistente virtual utiliza softwares baseados, como eu já falei, em inteligência artificial. Geralmente são utilizados em conjunto com outros dispositivos inteligentes. Então esses gadgets, como eu tinha dito, eles podem ser usados como alto-falantes inteligentes. Você pode solicitar que ele toque uma música, você pode solicitar criar diversos comandos, conectar esse gadget com outros aparelhos mais sofisticados. Há imensos vídeos na internet, principalmente no Google, no YouTube, se você pesquisar, você vai ver vários nerds que conseguiram fazer conexões, principalmente da Alexia, com outros aplicativos e conseguiram fazer funcionar funções que eram quase que impossíveis. Né? Isso também abre um nicho de mercado muito grande com a popularização dos assistentes virtuais. O Google foi um dos primeiros a lançar a opção do Google Home, que muitos já devem ter ouvido, ou se não ouviu, ficam sabendo aqui em primeira mão, que há o que no mundo tecnológico chamado de Smart House, nada mais é do que casa inteligente, que você pode utilizar os assistentes virtuais para acender as luzes, ligar os aparelhos domésticos, controlar a geladeira, ligar o televisor, tocar música, e tudo isso apenas com comando de voz. E isso já não é mais nem futuro, é o nosso presente. Os assistentes virtuais já realizam todas essas atividades com comando de voz. O simples e fácil OK Google ou Hi Siri já é uma ação para que ele seja ativado e você pode dar as suas primeiras ordens. Parece um bocado estranho no primeiro momento, mas logo entra-se na rotina do dia a dia. Isso porque com o passar dos anos e com a popularização dos assistentes virtuais, ligar ou controlar dispositivos eletrônicos pela casa vem se tornando cada vez mais comum. Também há imensos vídeos na internet mostrando isso, você chegando em casa e pedindo para que as luzes se acendam, ou para que ligue a televisão, ou para que ligue o forno, seu ar-condicionado, seu aquecedor. Isso vai muito além do que simplesmente pedir uma música, né? Bom, esse é um tema que é um pouco mais curto do que os demais, mas espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, os assistentes virtuais vieram para ficar. Eles têm um custo aqui na Europa entre os seus 100 a 200, 250 euros, varia muito de acordo com a marca, com a potencialidade, com a capacidade de conexões que ele pode fazer, enfim, mas são acessíveis e fazem muito bom uso no dia a dia. É bem bacana ver a utilidade deles. Novamente, espero que tenham gostado do tema. Como sempre, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e, como eu já falei, principalmente no nosso canal de YouTube, que a partir de 2021 nós temos episódios ao vivo, e no nosso podcast. E claro, fiquem ligados, pois temos conteúdo todos os dias com diferentes temas. O 01 fica por aqui, até a próxima e Circe, I can see clear now. Bye bye. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Rodrigues do Chá com Pimenta Podcast. E antes de começar ou continuar o episódio, dependendo de onde ele estiver, eu tenho que falar para vocês do nosso patrocinador, que é a Anchor. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos Anchor.fm, ANCHOR.fm, e dê voz aos seus pensamentos, dê voz às suas ideias. Crie você mesmo o seu próprio podcast. E agora, vamos para o episódio.